Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos terminar a série dos 3 vídeos que eu me comprometi em falar sobre a síndrome de burnout ou do esgotamento no ambiente de trabalho. Tem um curta-metragem, como eu já havia falado para vocês, eu gosto muito dos curta-metragens, gosto muito de séries e filmes, e tem um curta que ele foi lançado em 2015 e que ele retrata essa pressão social pela adequação a um sistema de trabalho, a um sistema educacional, chama A Like. É um vídeo, é um curta de mais ou menos 8 minutos, onde ele é retratado, onde o esgotamento, tanto físico quanto emocional, ele é retratado de forma bem metafórica com a perda de cores. Então existe uma sociedade ali onde todo mundo é um pouco acinzentado. Existe um pai e um filho. E no início do curta é muito curioso que o pai já começa a colocar na mochila do filho, enquanto o filho está ali, todo serelepe, correndo de um lado para o outro, muito alegre, vívido, né? Ele tem a cor laranja e o pai tem a cor azul. E naquela mochilinha verde, existem 2 empilhamentos, os empilhamentos das tarefas do filho e o empilhamento das tarefas do pai. E ele vai colocando na mochilinha dele. E uma forma dele parar o filho é colocar aquela mochila nas costas, onde a criança dobra para o lado e enverga de tão pesado que é aquele sistema, aquela cobrança. E o pai vai lá para o monte dele, para a pilha dele, e ele toma uma caneca de café. Ele toma uma caneca de café, pega aquela maleta dele que também está abarrotada de tarefa e eles seguem. Eles seguem para o trabalho. E nesse momento a criança para e ela se vislumbra com um único espaço que tem cor, que tem uma árvore, que tem um banco, que tem um gramado e tem uma árvore de folhagem vermelha, laranjada, algo parecido, e tem um violinista ali e ele se encanta. E o pai imediatamente ele o puxa para que ele siga para o sistema educacional e ele o sistema dele de trabalho. E o que está configurando tudo isso aí? Primeiro, quando o pai chega no ambiente de trabalho, ele já leva a sua tarefa, já leva o que já está determinado para ele. E ele coloca a pilha e começa a trabalhar. Daqui a pouco, alguém chega, uma colega de trabalho, e coloca uma outra pilha, ou seja, uma demanda excessiva, uma sobrecarga de tarefa e de trabalho. E ele vai contando as horas, que horas vai terminar, que horas vai terminar isso. E ele vai envergando o corpo dele, a metáfora do corpo ir dobrando e aquela energia ir se esvaindo. É muito curioso, é aquela energia que o trabalho vai drenando, aquele trabalho monótono, contínuo, repetitivo. Chega um momento que ele espera só dar a hora que é para ele buscar o filho. E o filho vem, serelepe de novo, onde ele também está vivenciando no sistema escolar uma cobrança, uma padronização, onde ele vai perdendo a individualidade dele. E eles seguem, e todo dia, e começa a se repetir, dia após dia, enchendo mochila, enchendo a mala de trabalho, e ele começa a jornada dele monótona, cinza. Toda a cidade ela é monótona, cinza. E o que ocorre? Ocorre um outro fenômeno também ligado ao burnout, que é a despersonalização, onde ele ignora a criatividade do filho, quando o filho mostra para ele um desenho, onde ele mostra uma expressividade, a individualidade. A individualidade, ela se perde na despersonalização, que é um dos sintomas do burnout, onde eu coisifico as pessoas, eu me distancio da tarefa, aquilo é algo meramente físico e robotizado que eu tenho que desempenhar, então eu me distancio dessa tarefa, me distancio afetivamente das pessoas e eu me despersonalizo e vou começando a adoecer. E foi isso que o pai, que é representado pelo homem azul, demonstrou naquele momento onde ele
fica bravo, as expressões, né, dele, fica muito bravo quando o filho ele deixa de executar a tarefa proposta, a tarefa rotineira, a tarefa que despersonaliza a criança. Ele fica bravo, por quê? Porque ele não está entrando no sistema, ou seja, está despersonalizando também aquela criança. E no decorrer do filme, ele vai perdendo cada vez mais a energia, aquele consumo, aquela drenagem daquela atividade faz perder o brilho, faz perder a cor. E quando ele observa, quando ele se depara com a tristeza do menino, com a tristeza da criança, ele busca resgatar isso, um momento de resgate. Isso é muito curioso também no filme. Por quê? Porque esse é o momento da recuperação. E trazendo para cá, para a nossa vida real, essa metáfora linda, lindo mesmo, esse curta-metragem do Alike, é muito importante que nós observemos o que drena a nossa energia, quais são os esgotos da nossa vida, quais são os ralos, para onde eles estão consumindo e levando a nossa energia dentro do ambiente de trabalho, entendendo que o burnout é um estresse crônico ocupacional. Quais são as pessoas que estão me demandando demais? Quais são as cargas que estão me sendo exigidas que eu não consigo cumprir? Eu, por exemplo, eu não consigo executar muitas tarefas em curto espaço de tempo. Eu preciso de tempos largos para executar minhas tarefas, porque eu preciso estar ali para aquilo que eu estou executando. Eu preciso estar presente, eu totalmente presente. O curta também, ele fala muito da despersonalização, onde cadê o meu propósito nessa atividade? Cadê o meu propósito de vida? Cadê a minha criatividade? Onde foi que eu me perdi dentro do meu ambiente de trabalho? Dessa rotina massacrante, dessa rotina acinzentada. É muito curioso esse pedaço, porque são muitas pessoas executando e entrando no mesmo sistema de adoecimento, de esgotamento, que é o momento que estamos vivendo, né? E muitas pessoas, depois de tudo isso, elas começam a zumbizar nos celulares, começam a zumbizar correndo rios, onde elas acham que ficar no celular, ficar na mídia é um modo de entretenimento, é um modo de criatividade. Eles estão sendo, mais uma vez, mais ratinhos de laboratório para um outro sistema. E o final é muito melhor, o final é bem maravilhoso, porque fica muito claro que o resgate, que o retorno de tudo isso que nós estamos vivendo, de tudo isso que está sendo vivenciado, de cronicidade, de alta demanda, de alta pressão da sociedade, para que a gente cumpra uma determinada padronização, ela pode ter uma recuperação a partir da natureza. É muito importante nós entendermos que o nosso retorno, ele começa a partir da natureza. Nós interiorizarmos os ambientes vivos, a água, as árvores, os campos, o ar. Interiorizar a natureza é nos deixarmos vivos para estarmos aqui na vida com mais saúde. É muito interessante também que o violinista, ele representa a arte. Então, eu te convido, eu te pergunto, aonde foi parar a tua criatividade? Aonde foi que tu colocastes a tua criatividade que talvez esteja estagnada nesse momento, ou talvez você deixou de olhar aquela tua aptidão para desenho, a tua aptidão para cantar, a tua aptidão para dançar, a tua aptidão para ler, para criar? Aonde foi parar? O momento em que eu resgato, eu retorno à minha vida, eu resgato a minha criatividade, quando eu resgato a minha energia que foi drenada pelo esgoto, é quando eu resgato a minha criatividade. Vocês percebem que ele, quando viu que o violinista não estava mais ali, ele precisava resgatar aquela energia, aquela afetividade com aquela criança. O que ele fez? Ele fingiu estar tocando um violino ali naquele mundo que era o mais colorido e o mais belo do mundo cinza, que era um mundo natural, era um mundo e um ambiente da natureza. Eu convido você a refletir quais são as pausas que você está dando para cuidar de você, integrando-se à natureza. Caminhadas, respirações,
a atenção ao que você olha, uma flor, uma folha, a chuva, o céu, a natureza, ela está muito próxima da gente. Nós não precisamos sair, viajar para estar em contato com a natureza. E também eu quero fortemente te perguntar se você faz parte desse mundo cinza, você está nesse mundo cinza, e se você estiver, o que você está fazendo, quais são as tuas estratégias para sair, para resgatar o violinista que tem dentro de ti? Quais são as estratégias que você utiliza para resgatar a tua individualidade, a tua criatividade, para que você saia desse sistema adoecedor? Conta para mim, eu vou adorar saber. Muito obrigada.